nosso curso hoje é para falar sobre pesquisa em base de dados, né? Por que é importante falar em pesquisa de base de dados? O que a gente fala em base de dados? Então, a gente conversando, né? O que conversamos aqui, o que já debatemos, acredito que o professor Sandonide também já trouxe bastante carga, né? Bastante bagagem quanto a isso. Não existe você fazer uma pesquisa sem você trazer o estado da arte. A gente fala em estado da arte. O que é o estado da arte? Estado da arte é você trazer o que dentro do seu campo de pesquisa, né, dentro daquilo que você quer pesquisar, o que já foi falado, o que já foi publicado, o que já foi dito, o que não foi dito ainda. Por quê? Como eu falo com meus alunos de orientação, o TCC, né, a ciência, de uma maneira geral, ela é uma coxa de retalhos. Né? Por que eu falo que é uma coxa de retalhos? Todo pesquisador vai lá e pega o seu pedacinho e costura. Né? Então, a partir da pesquisa que eu faço, a partir da pesquisa que eu leio de outros colegas, de outros trabalhos, eu consigo encontrar o que ainda falta pesquisar. O que está faltando ali? Qual é aonde o meu estudo vai ser costurado nessa coxa de retalhos. Né? Por isso que é importante, quando vocês estão fazendo TCC, e aí eu reforço a fala do professor Sandonide, ler, 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 ler e ler. Não se faz escrita sem leitura, não se faz TCC sem leitura, não se faz pesquisa sem ler. A gente não está descobrindo a roda, a gente não está descobrindo fogo. Né? São coisas que vocês precisam ter essa ideia de que aquilo que vocês estão querendo pesquisar provavelmente tem bagagem teórico-científica atrás. Da mesma forma que nós, professores, quando vamos dar uma aula, a gente não dá aula do nada. Nosso conhecimento não vem do nada. Vem de algum lugar, de uma base. Então, já vem de estudos. Por exemplo, por que a gente sabe que determinado medicamento ou determinado gene, né, vou puxar um pouquinho aqui para o professor Sandonide, determinado gene, ele é responsável por uma doença, ou ele é responsável por uma característica, ou ele é responsável por Por exemplo, por que eu sei que determinado gene ele é responsável pela cor do olho da pessoa? Porque teve pessoas que estudaram, né? Foram lá, fizeram todo o sequenciamento, estudaram, fizeram todos os ensaios e descobriram que aquele gene é responsável por aquilo. Né? Então, entendam que a grande dificuldade que eu vejo, de maneira geral, é que se faz pesquisa, vocês querem fazer a pesquisa, mas vocês já querem ir direto para o campo. Não, calma. Para eu ir para o campo, eu tenho que ter bagagem. Por quê? Porque eu tenho que saber se às vezes aquela pesquisa que eu fiz já não foi feita. Igual, do mesmo jeito. Né? Ou se aquelas perguntas que eu quero fazer, ou se aquela revisão que eu quero fazer, ou se aquela pesquisa de uma maneira geral que eu quero fazer, já não foi respondida. Né? Eu tenho que trazer respostas à minha pergunta. Né? Porque tudo precisa de uma pergunta. E para isso, eu preciso ir para base de dados. Eu preciso ir para um lugar, né, virtual, hoje em dia, uma biblioteca virtual, que traga esses estudos. Né? Então, por isso que vocês, assim, antes até de tudo, vocês precisam fazer essa pesquisa, vocês precisam estar buscando artigos, lendo, olha, como reforça a fala do professor Sandonide, vocês precisam ler esses artigos e vocês precisam determinar se esse artigo vai entrar ou não no estudo de vocês, mas vocês precisam ter bagagem. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento do que eu quero, quanto mais lapidado o que eu quero, quanto mais refinado o que eu quero, quando eu falo refinado é no sentido mais delimitado, mais recortado, né? Eu quero, melhor eu consigo selecionar aqueles estudos que vão ajudar a responder a minha pesquisa. Por isso que toda pesquisa vocês têm uma chamada referencial teórico. Toda pesquisa tem referencial teórico. Todos os artigos que vocês forem ler, vocês vão ver aquela caçamba de citações. Por quê? Porque precisa ter. Porque você precisa dizer da onde você tirou todas aquelas informações de base para a sua pesquisa ter alguma discussão. Porque senão vira achismo. Aí vira senso comum, vira achismo, porque eu acho que... E numa pesquisa científica a gente não acha nada. A gente não coloca opinião. A gente coloca aquilo que foi descoberto. Né?
Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pesquisa científica, ela tem critérios, ela tem rigor científico, né? Ela tem um rigor, você tem que seguir passos, né? Por isso que agora no método, vocês precisam pegar, por exemplo, um autor que fala do método que vocês querem pesquisar. Ah, eu quero fazer uma revisão de literatura. Beleza. Baseado em quem? Baseado em qual autor vai fazer essa revisão de literatura? Ah, eu quero fazer uma entrevista. Mas baseado em quem vocês querem fazer a entrevista? Quem vai ser o autor que vai guiar vocês, né? Porque cada referência, cada autor de referência, ele traz uma forma de fazer essa pesquisa. Então, eu preciso ter essa ideia, né? Não é simplesmente, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Não, vocês têm que ter base. Senão vira achismo, né? Vira algo sem valor científico, né? Por isso que a ideia do curso de hoje é mostrar para vocês o que é uma pesquisa em base de dados, a gente fazer uma parte prática, a gente fazer uma aula prática, né? Para dar esse reforço para vocês de a hora que vocês forem, aos orientadores de vocês, que vocês forem fazer as coisas, você já tem essa ideia, tá? Então, o que é uma base de dados? Base de dados é como se fosse uma biblioteca, né? É o local aonde a gente encontra esses artigos e aonde a gente encontra as revistas, né? Então, as bases, por exemplo, a revista, vocês vão olhar lá na revista científica, e a revista científica vai estar assim. A revista, ela é indexada nas bases de dados. Latindex, Cielo, PubMed, BVS. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode encontrar essa revista dentro dessas bases de dados. Por isso que muitas vezes vocês vão encontrar um artigo que ele está repetido em 2, 3, 4 portais, em 4 bases diferentes, porque às vezes aquela revista está em 2, 3, 4 bases de dados diferentes. Isso é normal, isso não é um problema para pesquisa. Então, cada base de dados, aí, entraria em muitos detalhes, mas só para falar para vocês que cada base de dados ela tem um critério para inclusão daquela revista. Por isso que às vezes a revista ela está numa base X, ela não está numa base Y. Isso vai muito de acordo com a Qualiscapes, isso vai muito de acordo com a área de estudo, né? Então, tem bases que são interdisciplinares, tem bases que são de ciências biomédicas, tem bases que são de ciências da enfermagem, e assim vai, né? Tem bases que são gratuitas, tipo a Cielo, que é uma base gratuita, que você pode acessar os artigos de forma gratuita, e tem bases que são pagas, então são bases que você precisa ter uma assinatura, né? E são recursos, né? Então, é um recurso para que vocês que hoje estão, né, já entrando nesse mundo da pesquisa, que são pesquisadores, sim, vocês são pesquisadores, encontram estudos dentro de um tema de interesse. Então, por exemplo, como a Tatiana falou, eu quero na área de cardiologia, eu quero fazer um acolhimento na área da cardiologia. Então, é um tema de interesse dela, ela vai usar a base de dados para procurar artigos que trazem dentro desse tema. O que é um portal de periódicos, né? Então, a diferença de base de dados e portal de periódicos é que o portal de periódicos CAPES, ele acumula N bases de dados. Então, ele é o conglomerado, né? Então, dele tem várias bases de dados que ficam ali. É como se fosse uma biblioteca que tem várias áreas, né? Eu falo assim, é um prédio da biblioteca e a base de dados são as seções, né? Então, o portal periódico CAPES, ele agrupa diversas bases de dados, né? Foi criado pelo MEC, né, em 1990, teve uma reformulação em 2007, e ele é oferecido, né, ele é ofertado, né, então ele é uma base de dados do governo, e ele é ofertado pela CAPES, né, que a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Então, o portal de periódicos CAPES, por exemplo, para nós que somos de instituições, por exemplo, para mim, que estudo numa instituição pública, que ela é conveniada, né, ela é conveniada com o portal CAPES, eu consigo ter acesso ao CAF, né, que é um acesso a artigos que são pagos, por quê? Porque a universidade paga essa assinatura por mim, para eu poder ter acesso, né, então isso é interessante ver, por exemplo, quais são as revistas que o sistema Unip é conveniado, que ele paga para vocês terem acesso, e ele também tem a área de acesso gratuito, ou seja, né, que o governo mantém, mas vocês como pesquisadores, né, ou nós como pesquisadores, podemos acessar de forma gratuita. E tem muito material, acho muito interessante. Professora, eu começo por onde? Eu sugiro começar pelo portal CAPES,
Você já vai encontrar bastante coisa, né? Por exemplo, vocês vão encontrar material da base de dados Cielo dentro da CAPES, material do PubMed dentro da CAPES, né? Por quê? Porque as bases inclusas são 291 bases de dados inclusas dentro do portal CAPES. Por isso que às vezes o portal CAPES ele já é uma via mais rápida e você consegue encontrar bastante coisa. Porque você encontra o BIREM, né, a BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, que é uma base de dados que tem essa cooperação da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, traz essas bases de dados, por exemplo, BVS Brasil, BVS Argentina, BVS Uruguai, BVS Colômbia, né, e também traz por parte de área do conhecimento, BVS Enfermagem, BVS Medicina, BVS Odontologia, BVS Saúde Pública, por aí vai, né? E aí a gente tem o Lilacs e o Medline, que também são parte do BVS, são bases de dados que também, né, estão articuladas com a BVS. A Lilacs, quer dizer, Literatura Latino-Americana do Caribe e Ciências de Saúde, literatura científica e técnica, principalmente. América Latina, Caribe e em Ciências da Saúde. Por isso que vocês vão encontrar muito no Lilacs artigos em português e artigos em espanhol. Mas tem artigos em inglês também, mas as línguas que, né, são mais próximas. Tem acesso livre e gratuito também. Eu botei aqui o linkzinho para vocês conseguirem ter acesso a essas bases de dados. Claro que eu não vou falar as 291, gente, senão a gente vai até semana que vem falando de cada uma delas. Mas eu vou falar das principais que vocês podem usar, que vocês podem optar por usar e que é importante também, né? A Biomed Central, né, que é a BMC, que é uma base de dados do Reino Unido, que é de acesso aberto, é gratuito, então vocês podem ter acesso a artigos em inglês gratuito, né? A Latindex, né, que é uma que surgiu no México, mas hoje ela é latino-americana, né, ela expandiu e também traz artigos da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal, né? A gente tem a Science Direct, que faz parte do grupo Elsevier, então vocês podem encontrar tanto artigos gratuitos quanto artigos pagos, né? A Scopus, né? A Scopus é uma base de dados, citações de resumos e artigos, mas a Scopus ela também faz toda essa parte da identificação do autor, das métricas daquele artigo, do fator de impacto daquele artigo, né? O quanto aquele artigo foi citado, o quanto aquele artigo foi como é que eu vou dizer, citado em outros artigos, né? Então traz métricas também. O Web of Science, né, que é uma base ela é uma base multidisciplinar, mas o Web of Science geralmente é mediante assinatura, né? Então, mas a gente consegue também, a partir do portal de periódicos CAPES, consegue achar alguma coisa também. Tem a Cielo, né, que é a Biblioteca Eletrônica Científica Online, né? Eu não vou falar inglês, porque o meu inglês é bem batráquio, né? E é uma base de dados de livre acesso, que é o que o professor Solange falou, que a maioria das pessoas usam porque ela é uma base de livre acesso, né? A gente tem a Medline, né, que também ela é baseada, ela é uma das bases de dados que compõem a PubMed, né, que é a base de dados da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, e a gente tem o PubMed. Aí o PubMed, ele não inclui só o Medline, o PubMed ele inclui o Medline, OldMeds e outros documentos que estão inclusos, né, nesse Centro Nacional de Biotecnologia dos Estados Unidos, né. Então, o PubMed, ele tem aí, ele é a referência, assim, quem quer fazer revisão de literatura, uma revisão internacional, o PubMed, ele é a cereja do bolo, assim, ele é o top para você ir fazer esse tipo de pesquisa, né? Então, é interessante que o aluno, né, vocês que se sintam um pouco mais confortáveis de ler em inglês, eu sugiro fortemente que usem artigos do PubMed. O PubMed tem artigos que são pagos e artigos que são gratuitos. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, a gente tem aqui o portal regional da BVS, então mostrar para vocês como é que funciona, né, aqui eu fiz alguns prints para mostrar, né, o Lilacs, então vocês fazem, né, se vocês olharem, até coloquei aqui, né, uma palavra-chave, por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, mas a gente vai falar de palavras-chave também. Esse aqui é o BMC, né, o Latindex também, né, tem o portal Latindex, então vou mostrar para vocês como é que, aonde a gente faz, né, título, SSN ou termo, né. Science Direct, mesma coisa, né, então em vez de falar palavras-chave, você fala keywords. O Scopus, né, a página inicial do Scopus.
o Cielo, a página inicial do Cielo, que a maioria de vocês já conhece, e a página inicial do PubMed. Tá? Então, a mesma coisa, Search PubMed. Então, você vai colocar ali termos, você vai colocar palavras-chave, né? Ou termos tanto DEX quanto MESH, para você fazer essa pesquisa. Né? E tem a plataforma Cochrane. Por que eu não coloquei lá junto? Porque essa plataforma, a Cochrane Library, ela é uma plataforma principalmente de revisão sistemáticas, né? São revisões sistemáticas. Né? Então, ela traz essa base de dados sobre as evidências em saúde. Então, por exemplo, ela vai pegar artigos do mundo inteiro que falam sobre determinado tema. E aí ela vai fazer essa revisão e ela vai trazer uma discussão crítica disso. Tá? Então, é muito interessante, por exemplo, tem pessoas, quando as pessoas querem fazer revisão sistemática sobre determinado tema, geralmente elas vão deixa eu só dar uma pausa aqui. Deu. Elas vão na Cochrane para fazer, né, um cadastro, elas podem fazer um cadastro, né, você pode fazer um cadastro dessa revisão sistemática, né, ou você vê se já existe uma revisão sistemática sobre esse tema, né, mas é uma plataforma paga, né, por isso que eu quis só dizer para vocês que existe, né, mas como ela é uma plataforma mais paga, né, então um pouco mais de dificuldade de acesso. Como eu faço a minha pesquisa? Então, isso que eu quero fazer mais prático, né, para vocês. A primeira coisa que a gente tem que ver, por exemplo, o que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar o tema X, tá, beleza. Dentro desse tema, quais seriam as palavras-chave que eu usaria para fazer essa pesquisa? Aí eu tenho que identificar, né? Por quê? Porque essas palavras-chave, elas vão trazer um norte para o artigo de vocês. Para o que vocês querem pesquisar? Por isso que, às vezes, não só uma palavra-chave, mas vocês vão usar combinando uma com outra, né? E a partir disso, né, então, dependendo da revista, né, coloca de 3 a 5 palavras-chave, geralmente elas querem de 3 a 5, né? E aí, quanto mais refinado o seu estudo, mais refinadas são as suas palavras-chave, melhor você consegue encontrar os artigos que vão falar sobre o tema que você quer, né? E como é que eu sei quais são as palavras-chave certas? Porque existe uma padronização para elas, né? Eu não posso colocar qualquer coisa, ela tem uma padronização. Para isso, a gente tem os descritores em saúde, né? Então, o que são descritores em saúde? Eu coloquei até uma citação direta, vamos dizer assim, né? Vou ter um copia e cola, vamos dizer bem assim. O que é um descritor em saúde, né? É um vocabulário controlado que usa descritores para indexação de artigos científicos e outros documentos na área biomédica. Fazendo-se uma analogia, indexação consiste na atribuição de etiquetas a documentos, que permite a sua recuperação em banco de dados. Então, é uma padronização, né? Então, esses descritores, eles padronizam as palavras-chave de forma que, se qualquer pessoa do mundo, usando as palavras-chave, consegue ter acesso àqueles artigos, né? Por quê? Porque hoje, os descritores de saúde, eles são padronizados em português, inglês, espanhol e francês, né? Então, são em 4 idiomas. Então, vejam que, nesse próprio processo de pesquisa, eu preciso fazer com que por exemplo, o meu artigo, vamos dar um exemplo, o meu artigo sobre violência contra a mulher, ele precisa ser achado em qualquer lugar do mundo. Eu quero que a minha pesquisa seja achada em qualquer lugar do mundo. Então, eu padronizo, eu etiqueto, né, esse meu artigo em palavras-chave padronizadas de forma que eu consiga fazer com que um pesquisador, por exemplo, um pesquisador lá da Inglaterra, se ele colocar Violence Against Women, ele consegue achar meu artigo, ele consegue ler o meu trabalho, né? Então, eu preciso ter essa padronização. Por isso que é muito importante vocês usarem o DEX para fazer, né? Essa pesquisa de artigos. Tem orientando meu aí, gente? Só dá uma levantadinha de mão aqui no chat. Sabe que eu fico quase doida. Eu deixo vocês quase doidos, porque eu falo quais são as palavras-chave que vocês têm que usar, como é que vocês fizeram a pesquisa. Porque mesmo que vocês não façam o método da revisão de literatura, vocês precisam fazer uma revisão teórica. O que é a revisão teórica? Vocês precisam trazer o que já foi publicado, os principais conceitos dentro daquilo que vocês querem pesquisar. Para isso, vocês precisam utilizar o DEX. Então, professor, eu vou fazer entrevista. Eu não preciso fazer uma revisão de literatura porque não é meu método.
Pode utilizar a mesma coisa. Por quê? Porque você vai ter base para o seu trabalho. Mesmo que você não use o método da revisão de literatura, a revisão de literatura é necessária para vocês trazerem o que já foi publicado, o que não foi publicado, aonde que a pesquisa de vocês se encaixa em tudo isso. Senão fica uma coisa, né? Eu fico perdida. Para onde que eu corro? Né? Aqui está o Dex. Eu tenho um vídeo antigo que mostra a plataforma antiga do Dex, então por isso que eu quis fazer isso de novo para vocês, né? Porque mudou, né? O design da página mudou, então pode trazer algumas, como é que eu vou dizer, algumas dificuldades, mas isso eu acho que vai ajudar vocês, né? Então vamos praticar. Aqui eu quis trazer, né, um pouco da parte teórica, depois a gente parte para a segunda, a gente vai para a segunda parte, que é a parte de fichamento, mas eu quero trazer para vocês essa prática, né, para vocês olharem como é que a gente faz. Então a gente vai trazer junto isso, né? Eu vou fazer junto com vocês aqui. Por isso que eu quis ser meio surpresa, assim, não, eu vou pegar as palavras-chave que vocês querem, o que vocês querem pesquisar, e a gente vai fazer meio junto aqui, para vocês verem o que é essa realidade mesmo de pesquisar nas bases de dados. Então, por enquanto, vou interromper o compartilhamento. Vamos lá, vou apresentar agora, vou abrir uma guia aqui. Vamos lá, nova guia, acho que é essa aqui. Todo mundo vendo a guia do Google? Quem quiser dizer sim ou não, por favor? Sim. Então tá. Então a gente está vendo aqui a guia do Google. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos para o Dex. Deixei todos esses links clicáveis lá nos slides, depois eu mando para vocês. Todo mundo na página do Dex? Sim, prof. Beleza. Então vamos junto agora. Vamos começar a fazer vamos nessa jornada junto comigo. Primeira coisa que a gente vai identificar, palavra-chave. Eu quero que vocês pensem no tema de vocês agora e encontrem para mim 2 palavras-chave dentro do que vocês querem pesquisar. E a gente vai pesquisar aqui e encontrar qual é a palavra. Pode ser qualquer tipo de palavra-chave. A gente vai pesquisar aqui para ver qual é a que está adequada para a gente usar na nossa pesquisa. Beleza? Então vamos lá. Valendo. Prof, vamos colocar o meu lá sobre o acolhimento lá. Tá, então você quer falar de acolhimento. Então vamos lá. Acolhimento. Acolhimento. O que tem de acolhimento? Ó, apareceu 3 resultados de acolhimento, certo? Então eu tenho a palavra acolhimento, eu tenho a palavra criança acolhida e eu tenho a palavra sociedade receptora de imigrantes. Tatiana, dessas 3 palavras-chave, quais dessas palavras você pensa o seguinte, essa se encaixa no meu estudo? Só um pouquinho, prof, que para mim tá bem pequenininho aqui, quase não consigo enxergar, que eu sou meio cega. Tranquilo. O acolhimento à criança. Você acha que é criança acolhida? Isso. Mas você quer falar de criança? De crianças acolhidas? Ah, que na realidade aqui, assim, o que eu queria falar que não tem, né? Tá. Qual é? Pensa comigo. Você quer falar de acolhimento do setor de cardiologia, na clínica de cardiologia, certo? Uhum. Tá. O seu público é adulto ou criança? Adulto. Daí já não dá. Viu como é? Ó como a gente... Gente, pensem que a gente está discutindo aqui para vocês pensarem junto comigo. Vamos lá, eu estou querendo que a gente pense junto. Então, qual seria o descritor aqui que você vê? Desses 3, qual descritor, dentro do que você quer pesquisar, seria o ideal para você?
Será que se a gente falasse de só a palavra acolhimento, talvez não seria a melhor? Então, é isso que eu ia te dizer. Olhando assim aqui, eu primeiro ali, só o acolhimento. Então tá, então vamos salvar essa palavra-chave aqui. Vou botar aqui, deixa eu botar aqui no nosso. Ó. Então, botei aqui, acolhimento, tá? Salvamos essa palavra. Salvem comigo. Agora, vamos para o início de novo. Qual outra palavra-chave, Tati, que você se sentir assim? Não, eu acho que essa palavra-chave, ela vai servir para o meu estudo. Vamos lá, uma segunda. A cardiologia. Então, acolhimento da cardiologia. Isso. Então, vamos ver se tem cardiologia. Ó, tem cardiologia, tem institutos de cardiologia, tem serviço hospitalar de cardiologia, técnicas de diagnóstico cardiovascular e tem telecardiologia. Dessas 5, o que a gente poderia utilizar? A cardiologia, a primeira. Então, a gente vai usar cardiologia? Então, vamos lá. Então, vamos salvar essa palavra também. Acolhimento e cardiologia. São 2 palavras que a gente usou. Né? Então, vejam que aparece inglês, espanhol e francês. Por quê? Porque se eu quiser ir lá no PubMed, eu uso esse termo em inglês. Vejam que o Dex ele facilita muito a vida da gente. Ele já te dá o termo em inglês, ele já te dá o termo em espanhol. Então, se eu quiser fazer uma revisão, eu digo, olha, utilizando os termos Dex em português, cardiologia e acolhimento. Os termos em inglês, cardiology, né? Os termos em espanhol, aí eu não vou falar aqui que eu não sei falar espanhol. Mas vejam que a gente consegue os 3 termos, né? Se eu quiser, eu quero saber dentro da França. Então, eu tenho o termo francês também. Então, são 4, ele já te apresenta em 4 linhas. Então, tá. Então, a primeira etapa, achamos 2 palavras-chave para a pesquisa da Tatiana. Agora, a gente vai para a segunda fase da pesquisa. Vou abrir uma nova aba aqui, tá? Vou interromper o compartilhamento dessa. E vou abrir a nova guia. A janela, não, cancela aqui. Todo mundo na nova guia? Sim, prof. Tá, então vamos lá. Vamos tentar o portal CAPS. Todo mundo no portal CAPS comigo? Ó, você está acessando o conteúdo gratuito do portal. Tá? Então, a gente agora está na versão gratuita. Todo mundo junto comigo no portal CAPS? Sim. Tá. Então, a gente tem por assunto, por periódico, por livro e por base. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Por assunto. Então, eu vou pegar agora as 2 palavras-chave da Tati. Acolhimento, ponto e vírgula. E qual é a segunda palavra-chave, pessoal? Cardiologia. Cardiologia. E eu vou enviar. Apareceu 41 resultados. Aí eu posso falar o seguinte, eu quero só artigo, ou eu quero artigo e livro. Quem for fazer revisão de literatura como método, sugiro usar mais os filtros aqui, tá? Depois vocês vão aprofundar em usar os filtros. Mas aqui é só para mostrar para vocês, por exemplo, vocês querem fazer uma revisão teórica, algo mais, né? Só para, né? Eu vou dizer algo mais amplo, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Aqui nos filtros, se vocês olharem, eu posso expandir os meus resultados, eu posso selecionar o filtro periódicos revisados por pares, eu posso refinar os meus resultados por tipo de recurso, né? Então, eu quero artigos, eu quero livros, eu só quero artigos. Eu coloco aqui em incluir. Eu não quero livro de jeito nenhum. Eu clico em excluir. Eu só quero livro. Eu clico em incluir, tá? Então, ó, aí eu não coloquei nada só para mostrar para vocês. Quais são os tópicos que tem? Saúde pública, atenção primária em saúde, né?
saúde ocupacional, no Brasil, atenção primária, hipertensão, fatores de risco, enfermagem, saúde da família. Olha quanta coisa tem, né, para você poder refinar se você quiser, dependendo de como vai ser o seu método. Eu posso pesquisar por autor, eu posso pesquisar por data de publicação. Geralmente as revisões de literatura, as pessoas fazem dos últimos 5 anos, né? Então, pode usar os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, ou não quero botar data. Deixa a data em aberto. Quais são as coleções que eu quero? Né? Então, aqui vai aparecer as bases de dados onde os artigos dentro dessa temática aparecem. E aí vocês podem dizer, eu quero no Cielo, eu não quero no PubMed, eu quero só no Cielo. Você vai selecionar só as bases de dados que você quer, tá? Vamos mais para baixo. O idioma, se eu quero só em português, ou se eu quero nos 3 idiomas, ou se eu quero, aqui não aparece em outro idioma, mas, eu quero português, inglês e espanhol. Não, eu só quero português. Não, eu só quero inglês. Então, não aparece para vocês. O título do periódico, né? Novas pesquisas sugeridas, né, sobre o assunto. Então, vamos lá. Eu vou pegar o primeiro artigo aqui, só para a gente ter uma ideia de como vocês agora vão pegar esse artigo e vão fazer essa seleção. Aqui está falando, acolhimento ao paciente e família na unidade coronariana. Então tá. Vou ler os autores, vou ler a revista, o ano, né? E aí eu vou ler aqui o resumo. Então aqui está aparecendo um resuminho, né? Aparece o resumo da pesquisa para vocês. Pesquisa qualitativa, realizada nos meses de abril a maio, e uma unidade coronariana de um hospital público especializado em cardiologia, né? Aí você pensa, esse artigo é interessante para mim ou não? Eu acho que é. Então, eu vou pegar esse artigo e eu vou dar uma lida. Então, eu vou clicar aqui, tá? Para vocês não vai aparecer, porque eu vou parar a interrupção e eu vou fazer diferente. Eu vou compartilhar a tela inteira, que eu acho mais fácil para vocês. Todo mundo se vendo aí? Todo mundo se vendo? Beleza. Então tá. Então, agora eu tô aqui no Portal CAPES, né? Então tá. Vamos ver aqui. Revista Odonto. Essa página não tá funcionando. Então, vamos lá. Todas as versões. Vamos ver se vai carregar. Carregou aqui. Texto completo disponível, né? Vamos ver se aqui eu consigo. Apareceu. Texto e contexto de enfermagem. Eu venho aqui. Ler online. Apareceu. Vai dar link para nós aqui. Texto e contexto de enfermagem, né? Agora, vamos ver. Artigo. Acolhimento a paciente e família na unidade coronariana. Vejam aqui, palavras-chave. Acolhimento, assistência ao paciente, família e tecnologia. Então tá. Vou ler o resumo. Li o resumo. Eu acho que esse artigo é importante para mim. Eu quero. Então, salva ele na sua máquina, né? E depois você vai ler ele inteiro. Agora eu vou ler ele inteiro, vou ver a introdução, o que ele fala. Então, veja que na introdução ele vai trazer todo esse problema de estudo, ele vai trazer toda essa revisão, né? Geralmente os artigos trazem uma forma mais de unificada, né? Introdução e referencial teórico. Então, ele traz tudo o que é o acolhimento, o que é importante o acolhimento, né? Ele traz o método, né? Então tá, vamos ver. Então, ele traz algum resultado aqui. Resultado de análise. Então, ele traz as categorias de análise. Essas categorias de análise estão trazendo contribuição para o estudo? Estão. Então, eu vou discutir o que esse artigo está falando. Etapas do acolhimento. Que interessante aqui como ele fez, né? Você pode pegar, por exemplo, essa base, né, para usar no seu artigo. Então, olha que interessante, né? Então, você vai lendo os artigos, isso vai te trazendo novas ideias para isso, considerações finais, né? Então, ele traz. E as referências. Às vezes, você pode pegar alguma referência que está aqui, para que vocês possam utilizar no trabalho de vocês. Às vezes, o artigo, ele não traz muita coisa que vai trazer de contribuição, mas dá uma olhadinha nas referências, que às vezes tem uma coisinha que pode ajudar, tá? Beleza, pessoal? Aí você salva e você faz a leitura.
Então, essa é a nossa primeira etapa. Você leu. Você vai ler e você vai dizer, esse estudo aqui eu quero, esse estudo aqui é importante para mim. Não, esse estudo aqui não vai me resolver muita coisa. Então, eu excluo, vou para o próximo. Você vai fazer a mesma coisa. Professora, mas está em inglês aqui, né? Olha só, está escrito em inglês. Cuidado, às vezes o resumo está em inglês, mas vocês conseguem, o artigo está em português, mas o resumo aparece em inglês aqui. Então, sempre dê uma olhadinha. Ó. Deixa eu ver todas essas versões aqui. Deixa eu no finalzinho, que eu acho que o finalzinho consegue tirar lá. Não. Professor, esse aqui não aparece. Você pode excluir, né? Você pode chegar aqui, ó, todas as versões. Vamos abrir aqui. Ó, quantas bases de dados do mesmo artigo aparece? Em várias. Na Web of Science, Scopus, né? Deixa eu clicar aqui, por exemplo. Ó, apareceu aqui para vocês. Aí vem aqui, ó, no Cielo. Ó, do Normativa à Realidade do Sistema de Saúde, revelando barreiras de acesso na rede a cuidados assistenciais. Você vai ler, olha, esse artigo para mim funciona, esse artigo para mim não funciona. Você pode fazer. Funciona? Salvo. Não funciona? Deleta. Então, é isso que vocês vão fazer. Vamos testar com outras palavras-chave? Vamos lá. Quem vai me dar mais palavra-chave aí para a gente fazer de novo? Que agora eu vou fazer na BVS. Quem quer me dar palavra-chave? Vamos lá. Prof, pode ser enfermagem do trabalho? Saúde ocupacional? Vamos ver. Pode? Vamos testar. Será que tem enfermagem do trabalho? Ó, é uma palavra-chave. Existe. Então, vamos lá. Enfermagem do trabalho. Vamos salvar aqui. Dentro da enfermagem do trabalho, Evelyn, o que você quer pesquisar? Uma segunda palavra-chave para a gente fazer a pesquisa. O papel do enfermeiro do trabalho seria algo relacionado a isso? O papel do enfermeiro do trabalho aonde? No âmbito hospitalar mesmo. Seria a função... eu acabei de falar a palavra, esqueci. Atribuições do enfermeiro do trabalho em âmbito hospitalar. Então, você vai botar... Vamos tentar hospital? Pode ser. Não é na acreditação hospitalar, não é na administração hospitalar, nem na administração de materiais. Vejam quantas palavras-chave aparecem. Vamos lá. Doença, economia, consulta, equipe, ética, fechamento de instituições de saúde, hospitais comunitários, hospital de condado, hospital de convalescente, hospital de emergência, hospital de ensino, hospital de isolamento. Vamos ver se a gente acha. Ó, hospitais. Então, a sua segunda palavra-chave, você quer no ambiente hospitalar, né? Isso mesmo. Beleza. Então, a gente já tem essas duas palavras-chave. Agora, vamos lá na BVS. Para vocês, enfermagem do trabalho, e eu quero hospitais. Pareceu bastante, né? 5.670 resultados. Meu Deus. E agora? O que a gente faz agora? 10 anos? Vamos filtrar, né? Vamos filtrar isso aí. Eu quero o texto completo. Eu posso filtrar. Eu quero quais bases de dados eu quero. Quais os assuntos principais que eu quero. Eu quero enfermagem. Tu quer satisfação no emprego? Saúde do trabalhador? Carga de trabalho? Unidade de terapia intensiva? Cuidados de enfermagem? Você vai escolher. Ó,
Você vai escolher quais são, né, os filtros que você quer. Ó, eu quero papel de profissional de enfermagem. Olha aqui que certinho. Qual tipo de estudo você quer? Para mim não tem problema, eu quero todos. Ou eu quero estudo prognóstico, eu quero uma pesquisa qualitativa, eu quero estudo de prevalência, estudo observacional, isso são métodos de pesquisa. Qual idioma que eu quero? Eu quero inglês, eu quero português, eu quero espanhol? Peraí. Pronto. Eu quero chinês, né? Então eu posso escolher o que eu quero. Então vamos botar aqui português. Evelyn, você quer inglês e espanhol também ou só português? Ah, só português. Só português. Então tá. Intervalo do ano de publicação. Eu quero dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Dos últimos 5 anos, você tinha falado, né? 10 anos. 10 anos? Beleza, então coloquei aqui. Apareceu 12. Olha como os filtros que a gente usa traz esses resultados que eu quero. Quanto mais próximo da minha pergunta de pesquisa, né, mais os estudos vão me contribuir. Então, vamos lá. Prazer e sofrimento no trabalho do enfermeiro hospitalar. Será que esse aqui é bom? Mesma coisa. Vou abrir ele. Eu uso o Ctrl, que aí eu abro nova aba. Então, tá. Aí eu vou ler o resumo, eu vou ler os assuntos, né? Então, identificar indicadores de prazer e sofrimento no trabalho dos enfermeiros nos hospitais, né? Mecanismo de defesa. Então, ele é bom. Vamos lá. Texto completo. Ó, agora vocês vão encontrar o texto completo. Vocês vão ler esse texto e a partir desse texto você vai dizer: eu acho que esse estudo contribui. Não, esse estudo não contribui. Você deleta. Se ele contribui, você salva ele na sua máquina e você faz leitura. Ó. Mas, cuidado, como falou o professor Sandonade, como vocês estão no começo, muito cuidado em ficar, isso aqui não vai contribuir para ler pouco, e vocês leem tão pouco que não conseguem desenvolver. É mais fácil vocês lerem e salvarem mais e depois fazer o recorte do que vocês não salvarem quase nada e ficarem desesperados porque não conseguem escrever. Quanto mais leitura, mais a cabeça de vocês consegue filtrar, beleza? Eu gostei desse artigo aqui, vou salvar, beleza. Agora eu vou para o próximo. Mesma coisa. Atuação dos enfermeiros no cuidado das lesões da pele. Desafios para desenvolver competência no âmbito hospitalar. Atuação do enfermeiro no processo de acreditação. Percepções da equipe multiprofissional disciplinar. Papel gerencial do enfermeiro no centro cirúrgico. Percepções por meio de imagens. E assim vai. E assim vai. Professora, mas olha, nenhum desses 12 aqui está me servindo. Como é que eu faço agora? Para onde que eu vou? Eu posso tirar um filtro e colocar, né? Abrir um pouco mais a pesquisa. Você abre a pesquisa. Se você fechou um ponto que você não acha nada, você começa a abrir. Isso é normal. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão abrir. Educação permanente de saúde mental. Percepção da equipe de enfermagem. Qualificação da resistência multiprofissional em saúde. E assim vai. Vocês vão lendo um por um. Um por um. Abre um por um. E lê um por um. Tá? Por quê? A partir disso, a gente começa a identificar quais são os artigos que vocês querem, quais vocês não querem, quais são os que vai ter contribuição ou não. Beleza? Mas tudo isso que vocês fizeram, todos os filtros, tudo isso, vocês têm que ter descrito no TCC de vocês. Coloquei lá no BVS que eu quero texto completo com as palavras-chave tal, textos completos em português. Vamos ver quais outros filtros. No idioma português, dos últimos 10 anos. Isso tem que estar lá. E quais são os últimos 10 anos? 2011 a 2021. Entenderam como é que vocês começam a pesquisa? Querem fazer mais uma vez? Vamos a outras palavras-chave? Quem quer falar mais palavras-chave aí para a gente fazer mais uma vez, duas, se vocês já entenderam?
Aproveitem, pessoal. Vamos lá. Tudo certo? Então, beleza. Fizemos, né, essa primeira pesquisa, né? Vimos. Tá, a partir de agora eu faço o quê? Meu Deus, professora, tá, peguei esse monte de artigo. Então, eu faço o que com eles agora? Agora a gente vai para a segunda etapa que vocês vão fazer. Determinaram as palavras-chave, pesquisaram os artigos, selecionei. Olha, professor, eu selecionei tudo que vai me ajudar no estudo. Agora eu começo a fichar esses artigos. Eu vou começar a fichar. O que é fichar, né? Por que eu preciso fazer esse fichamento? Eu vou ler e eu vou extrair quais são as partes mais importantes desse material, o que esse material está falando, o que esse artigo está me trazendo, né? Então, eu vou ler e vou fazer essa descrição. Não precisa ser algo de muitas e muitas e muitas páginas, mas você precisa trazer de uma forma sintética, de preferência com as palavras de vocês, né? Às vezes, uma citação ou outra que vocês queiram usar e que queiram deixar salvo, vocês vão ver que na hora de construir o trabalho de vocês vão dizer, esse artigo eu preciso ler mais. Então, você vai direto naquele artigo que te interessa, né? Isso vai ajudar vocês a sistematizar todo esse material que vocês leram, todo esse material que vocês já fizeram no estudo e quais deles vocês vão usar no estudo de vocês ou não, né? E também ajuda, né, consequentemente acaba, né, ajudando vocês a construir esse referencial teórico. Quadro de fichamento é padrão? Não. Eu vou dar uma ideia para vocês de como eu faço. A partir disso, vocês podem fazer o fichamento da forma que vocês se sentirem mais confortáveis, mas tomem muito cuidado, por quê? Porque a partir do momento que vocês colocam informação de menos, vocês vão ficar muito perdidos. Eu prefiro que vocês coloquem mais informação e depois tirem, tá? Então, aqui eu coloquei, esses aqui são 2 fichamentos totalmente fictícios, eu tirei da minha cabeça, total, é só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, aqui eu coloquei o número, né? Eu sempre coloco o número que eu gosto de numerar os artigos, artigo 1, artigo 2, 3, 4, 5, 6, até para quem depois vai ler, né, meu trabalho, sabe quantos artigos tem ali. Autores e ano. Eu quero Silvio Souza 2021, ou Santos e Cardoso 2021. Qual foi a revista? Revista de enfermagem. Qual base de dados? Eu achei na BVS, achei na PubMed. Qual revista? Revista de medicina. São tudo revistas fictícias aqui que eu tô falando, tá, gente? Qual base de dados eu achei? Eu achei na Cielo. Quais são os objetivos de cada estudo? O Silvio Souza, ele quer descrever a importância da enfermagem. Esse é o objetivo dele. O Santos e Cardoso, identificar os sentimentos dos enfermeiros durante a pandemia. O Silvio Souza fizeram uma revisão de literatura. O Santos e Cardoso fizeram uma pesquisação. O que eles acharam? O Silvio Souza disseram que a enfermagem é uma profissão importante porque ela proporciona cuidado a pacientes e familiares. O Santos e Cardoso disseram que os enfermeiros se sentem impressionados diante da evolução do coronavírus e o aumento de mortes, que é um fator que impacta na saúde mental. Viram como vocês vão colocando o que cada artigo vai falando? Claro que fiz pequenininho porque não é para caber um slide, mas é para vocês escreverem mais sobre o que cada artigo fala, de uma forma que, quando vocês forem escrever o referencial teórico, vocês já têm uma boa base de leitura e você já tem uma boa base de escrita. Na hora que vocês forem fazer as citações, vocês sabem de onde que vocês tiraram cada coisa, né, para não ficar perdido. Por quê? Porque um TCC não é copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola de forma doidado. Isso é plágio. Vocês precisam trazer essa articulação entre os autores. O que um autor A falou, o B falou, o C falou, o D falou, e assim vai, né? Então, isso é o fichamento que eu quis trazer para vocês. E essa era a minha proposta de curso, né? Eu quero saber de vocês. Dúvidas, questionamentos, o que a gente pode conversar.
Entenderam? Ficou mais claro? Acalmou os corações? Ou desacalmou os corações? Deixa eu... Aproveita. Quem quiser falar, fica à vontade. Deu uma boa ajuda já, prof. Já deu uma boa esclarecida, assim, ainda mais para quem tá perdidinha que nem eu. Me ajudou bastante, gostei. Sentiram um pouco mais, assim, vou fazer assim agora. Vocês viram como, assim, é tudo professora, mas eu quero usar outras palavras-chave além dessa. Posso? Pode. A ideia é que às vezes vocês usem uma, usem duas, ou às vezes usem até 3 palavras-chave. Para quê? Para que a gente possa achar esses artigos. Eu posso fazer... Quantas vezes eu posso fazer isso? Quantas vezes eu achar necessário. Às vezes vocês estão lá na discussão, apareceu um termo, e vocês precisam voltar na literatura para trazer referência.